Muito bom dia! Que palavra abençoada, né? Que nós acabamos de ouvir nesse devocional que acontece todos os dias, todas as manhãs aqui, antes do Manhã IPP. É uma benção. Eu gosto demais que eu fico ouvindo aqui, né? Quero dar bom dia para você que abriu a porta da sua casa, para nós que abre todo momento, né? Para que a IPP TV possa entrar e desfrutarmos momentos de comunhão junto através da palavra de Deus. Conteúdo cristocêntrico de qualidade para edificar as nossas vidas, né? A sua, a nossa, porque quando a gente está aqui, a gente fica meditando sobre a palavra de Deus, a nossa vida ela é edificada. E eu quero já aproveitar essa deixa e dizer para você compartilhar esse canal para que essa TV consiga se manter no ar. Você é um missionário, então você pode fazer a sua missão orando por nós e também compartilhando esse canal. Já aproveita, se não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal, compartilha no seu grupo de WhatsApp, na sua igreja, fala, olha, tem um canal que vai mudar a sua vida e a gente tem recebido feedback de muitas pessoas de todo lugar do mundo falando o que a palavra de Deus tem mudado na vida delas através da IPP TV. Então, compartilhe o canal, se inscreve aí. E hoje o nosso programa está muito gostoso, gente. A gente tem seguido aí uma série de temas sobre os problemas da nossa geração e hoje a gente vai falar do problema da geração do sucesso. E eu quero dizer para você que não é só para aquelas pessoas que almejam ter o sucesso, ou para as pessoas que pensam que o sucesso é algo ruim, ou que é algo completamente bom. Tem uns equívocos aí que a gente precisa deixar claro. A gente precisa, à luz da palavra de Deus, saber o que é o sucesso, se ele é bom, se ele é ruim, e entender o sentido certo dessa palavra, tá bom? E a gente vai falar sobre isso hoje, e o sucesso não é só para as pessoas famosas não, viu, gente? Para as pessoas que dão certo na vida, é para você, é para mim, é para todos nós, saber o que tem essa palavra, e também falar dos problemas dessa geração que corre desenfreadamente atrás do sucesso. Mas antes disso, eu quero ler para você o versículo que diz assim: também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Olha só, que versículo lindo, é Salmo 18, 35. E tem outro versículo que eu separei, que vale a pena a gente refletir, que está lá em Mateus 16, 24, 27, que diz assim: então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mateus 16, 24 a 27. Olha que forte esse versículo, já dá para meditar. E o que o nosso Rei, o nosso Salvador falou para a gente, né, sobre sucesso. Porque muitas pessoas, gente, acreditam que o sucesso é definido pela felicidade, que o sucesso é ter maior objetivo na vida, né, como dinheiro, enfim, muitas percepções equivocadas sobre o sucesso, né? E nós percebemos que o sucesso ele não nos garante a sensação de missão cumprida, né? Tem gente que alcança o sucesso e ainda está aquele vazio lá dentro. Já ouvi muitas pessoas falando isso, gente. Afinal, qual é o modelo de sucesso para essa geração? Então, é o que a gente vai falar hoje. E por outro lado, agora eu quero fazer uma pergunta para você que está aí nos assistindo. Você já agradeceu a Deus pelo fracasso? É aquela coisa, ainda bem que Deus não respondeu todas as minhas orações, né? É isso que a gente fala. A gente vai falar sobre isso logo mais. Tem fracassos que libertam a nossa alma, né? Que Deus permite a gente não ter sucesso naquilo para a gente andar firme com o Senhor. E presta atenção nessas palavras do Spurgeon, um pregador que eu amo, o príncipe dos pregadores, Spurgeon, que diz assim: existem muito poucos homens que podem suportar o sucesso. Nenhum pode fazê-lo a menos que a grande graça seja dada por eles. Ele está falando de suportar o sucesso, tá vendo? Quem já tem sucesso. Nenhum pode suportar o sucesso sem que a grande graça seja dada a eles. E se após um pequeno sucesso você começar a dizer, aí está, eu sou alguém, eu não fiz isso bem?
Esses pobres velhinhos não sabem fazer isso. Eu vou ensiná-los. Olha os jovens aí querendo ensinar os velhinhos, né? Você terá que voltar para a última fileira, irmão. Você ainda não é capaz de suportar o sucesso. É claro que você não suporta elogios. A frase do Spurgeon aí, né, para a gente meditar nessa manhã que não é fácil suportar o sucesso. Eu até postei ontem uma frase muito bacana que fala sobre, algumas almas maduras de fato podem suportar o que Calvino chamou de prova ardente da popularidade. Olha só que interessante, né? Algumas almas maduras de fato podem suportar o que Calvino chamou de prova ardente da publicidade não, da popularidade. É isso aí, gente. Vamos lá, então. Tem um recado muito especial para você que quer. Olha, esse recado, gente, vou te falar, tá bombando nas redes e tem muitas pessoas procurando porque realmente tá fazendo um diferencial aqui para você que quer investir no seu futuro e garantir uma vaga no mercado de trabalho, para você que quer cursar sua graduação após a graduação à distância, né? O Mackenzie está oferecendo o Polo EAD Pinheiros, aqui em Pinheiros, exatamente. E você pode cursar. Pode ser presencial ou pode ser à distância numa das melhores universidades do país. É verdade. Estudando com a gente, você ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, já que todo o lucro vai para os projetos da nossa junta missionária. São 14 cursos de graduação com mensalidade de apenas R$ 460. E olha só, as inscrições para o processo, elas já estão abertas e vão ficar até o dia 30 de junho. Então, corre lá que as mensalidades custam só R$ 599, gente. Garanta sua vaga usando o voucher, presta atenção, usa o voucher Polo Pinheiros. E a relação dos cursos, para quem se interessou, e todas as informações estão no site mackenzie.br/EAD. Vem estudar com a gente no Polo EAD Pinheiros e não se esquece, fazendo isso, você garante uma formação de qualidade e ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É isso aí, vamos lá falar sobre sucesso então, e hoje nós temos um convidado muito especial lá da Igreja Presbiteriana de Vitória, que é o pastor Jailton Lima do Nascimento, e ele já está com a gente. Bom dia, pastor. Bom dia, Lídia. Um prazer participar do Manhã IPP e cumprimentar vocês pelo programa e parabenizar toda a equipe. Um grande abraço a todos vocês. Obrigada, pastor. Obrigada por o senhor aceitar o nosso convite, de estar falando com a gente sobre os problemas da nossa geração, né? E o sucesso realmente não é só de agora, não é só dessa geração, ele sempre foi muito mal interpretado, né? E muito mal vivido muitas vezes, né? Com a motivação errada no nosso coração. E o sucesso não é ruim, mas ele também não pode ser pode não ser bom se a motivação estiver errada, mas a gente vai falar de tudo isso, né, pastor? E queria que o senhor abrisse para a gente já falando sobre a importância de falar desses problemas dessa geração e também como interpretar corretamente a palavra sucesso. Perfeito, Lídia. A contextualização do assunto é muito importante, porque nós sabemos como o sucesso ele pode alavancar uma vida e como também pode completamente arruiná-la. Então, ter a concepção do que seja sucesso, como administrá-lo, como utilizá-lo para o benefício da nossa sociedade, como conviver com o sucesso e a família, são temas da mais alta relevância. Isso precisa ficar claro, nós precisamos trabalhar sempre à luz da Escritura. Lembrando, Lídia, que para nós cristãos, sucesso significa nos encontrarmos no centro da vontade de Deus. Então, para nós, o mais importante é fazermos aquilo para o qual fomos chamados pelo próprio Deus, agirmos de acordo com a vontade de Deus. Então, independente das circunstâncias externas, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós entendemos que a nossa missão, ela prossegue com êxito, ela prossegue com o que comumente nós chamamos de sucesso.
É, exatamente. E a Bíblia, ela fala completamente como a gente pode interpretar isso, né, pastor? Como explicar, pastor, a gente vê nessa nossa geração muito mais com a velocidade das informações nas redes, né, uma busca desenfreada pelo sucesso. E a Bíblia nos exorta a tomar cuidado com isso, como o senhor muito bem falou, estando dentro da vontade de Deus. Pastor, como explicar essa busca desenfreada pelo sucesso? Lídia, nós precisamos estimular que haja excelência naquilo que é feito. Então, nós precisamos ensinar que o padrão bíblico é sempre um padrão de excelência. Independente do que realizarmos, precisamos desenvolver com excelência. Com que objetivo? Primeiro objetivo, maior objetivo, que é o grande combustível da nossa vida, a glória de Deus. Em Eclesiastes, no capítulo 9, o versículo de número 10 nos diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Então, é fundamental que a excelência paute a nossa conduta. Contudo, a excelência não deve nos levar a desprezar marcos bíblicos importantes para o bom ordenamento de todas as coisas. Então, o sucesso que custa a nossa família, o sucesso que ele é adquirido levando-se à prática o descaso com a família, não é um sucesso bíblico. O sucesso que ele é conquistado com o desrespeito à ética não é o sucesso bíblico. O sucesso que é conquistado, que se almeja, se sacrificando a saúde, sacrificando os relacionamentos, sacrificando o meio ambiente, certamente que não é sucesso. Então, nós precisamos deixar claro que a excelência é sim um ensinamento bíblico, mas a excelência ela deve ser pautada na valorização da família, na valorização do próximo, na valorização daqueles que nos cercam, com respeito, com ética e tendo como base primordial a glória de Deus e como consequência imediata o bem daqueles que estão ao nosso derredor. Exatamente, né, pastor? E a gente vê aí também, infelizmente, postura de cristãos nas redes que usam meios assim que não agrada a Deus e começam a crescer, 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 ter uma divulgação muito grande e começa a ter seguidores, isso começa a levar. Quais os perigos que isso pode levar? Quais as consequências que isso pode levar para o cristão, para a caminhada cristã? Lídia, quando se estabelece um parâmetro de sucesso, tendo como base, exemplo, a fama, a riqueza, o poder, o prazer, a definição de sucesso é muito subjetiva, depende muito de cada pessoa. Então, para alguns, o sucesso, o que significa sucesso, é ter muita fama, é ser reconhecido, é ser aplaudido. Para outros, é ter o controle, o domínio, é manipular, exercer uma influência quase que ditatorial. Para outros, é o enriquecimento, é ter uma quantidade de dinheiro, é ter patrimônio. Então, para ele, isso é sucesso. Quando nós, e aqui eu quero pontuar você ter reconhecimento público, não é pecado você exercer influência, não é pecado você ter patrimônio, você ser rico, nada disso é pecaminoso em si mesmo, desde que todas as coisas elas sejam utilizadas dentro de uma perspectiva bíblica, dentro de uma perspectiva cristã, qual seja, servir a Deus por meio de todos os meios, de todos os instrumentos que ele coloca ao nosso alcance e ter em consideração como nós podemos trazer benefícios para aqueles que estão conosco. Então, quando eu almejo o sucesso, e o sucesso é um fim em si mesmo, eu estou num caminho muito célere para a minha autodestruição, porque quando o sucesso ele é alimentado pelo orgulho, quando o sucesso ele é alimentado pelo egoísmo, ele não traz nenhum benefício. Então nós precisamos ter isso de forma muito clara. O sucesso ele deve ser controlado, ele deve ser regado, ele deve ser direcionado por elementos ou por virtudes tais como a humildade, a piedade, o temor a Deus. Temos muitos exemplos de pessoas
que exerceram grande influência na sociedade, que tiveram reconhecimento, pessoas que enriqueceram licitamente e continuaram humildes, continuaram servas, continuaram tementes a Deus e foram verdadeiras bênçãos, referenciais e paradigmas na sua geração. Exatamente, a gente tem grandes exemplos disso, né? E aí a gente vê que a humildade, ela tá ali presente, gritante, perceptível, né? Por exemplo, se Deus quer usar pessoas que acabam tendo uma popularidade, né? Nós temos vários pastores aí que levam com humildade, com temor a Deus, a palavra de Deus, e isso a gente tem que deixar claro, né, pastor, que isso não deixa de se fazer com excelência, o que se torna um certo tipo de sucesso, mas com a motivação correta, né? Para a glória de Deus. A gente convive com essas pessoas, a gente vê que há uma humildade, um temor muito grande e os valores estão no lugar, as coisas estão no lugar certo, assim. E negligenciar esses dons seria uma catástrofe, né? Então também há um perigo aí da pessoa achar o contrário, falar assim, ai, não, sucesso é pecado. E tem que ter um cuidado nisso, né, pastor? Com certeza, até porque a Bíblia ela vai nos orientar a respeito dessa temática. Eu vou fazer aqui a leitura de um outro texto bíblico que se encontra aqui em Colossenses, no capítulo 3, versículo 26, que diz assim, ó, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Então, certamente que a Bíblia ensina o caminho da excelência, certamente que a Bíblia ensina como nós devemos fazer cada coisa da melhor maneira possível, tendo como objetivo, como já falamos aqui em outros momentos, a glória de Deus. Não é admissível um cristão que realiza suas atividades sem um grau de excelência, sem pontualidade, sem assiduidade, sem desenvolver aquilo que está ao seu alcance da melhor e mais abrangente maneira possível. Então, nós temos que incentivar a nossa geração a buscar o sucesso, a buscar o êxito, a buscar a excelência, porém, sempre dentro de um padrão bíblico. Uma geração de cristãos que efetivamente se acovarda diante dos desafios, que se acomoda diante dos obstáculos e que não tem uma percepção dos valores do reino de Deus sendo demonstrados na sua sociedade, estes cristãos não estão cumprindo bem o seu dever. Nós somos desafiados à excelência, mas uma excelência conduzida pelos princípios bíblicos. Exatamente, é bonito como Deus cuida isso, Ele cuida tanto ao ponto de não responder algumas orações que a gente deseja, né? Isso lembra muito a minha carreira quando eu cheguei aqui em São Paulo, né, para trabalhar como modelo, como atriz e tal, a gente vem com a motivação de sucesso, né? E aí Deus corrige o filho que ama, né, pastor? Pela graça e misericórdia, até salvei. Ontem eu estava inspirada pensando no programa de hoje, e aí eu li uma frase num artigo muito legal que fala assim, o sucesso que eu ansiava colocava minha alma em perigo. Eu sou muito grata a Deus porque Ele abriu os meus olhos e realinhou meu coração para a graça, para a glória dEle. E eu falei, eu só quero voltar a usar meus dons e talentos se for para Ti. E eu creio que Ele ouviu essa oração hoje, eu agradeço muito Ele. E pela graça, porque Ele, pela misericórdia, nós somos falhos, errantes, tudo que temos de bom vem dele. Então, se alguém vê alguma coisa aqui, é Ele fazendo, a graça é dele. Hoje eu tenho isso alinhado. E aí ele alinhou, né, pastor? Mas isso que eu queria comentar, peguei até um exemplo, assim, porque isso fala muito comigo, sobre quando Deus não atende às nossas orações. Deus pode usar o fracasso ao nosso favor, pastor? Com certeza, Lídia. O objetivo de Deus é sempre didático. Tudo que Deus empreende em nosso favor, em favor dos seus filhos, não tem nenhuma conotação de destruição. Tem a conotação de educação, tem a conotação da instrução, do preparo. Quando empreendemos atividades à parte da vontade de Deus, tal atividade certamente nos conduzirá ao distanciamento do próprio Deus. Então, em muitas ocasiões, Deus não permite o nosso êxito, não permite o nosso avanço, para que nós possamos compreender qual seja a sua vontade. Exemplo, o apóstolo Paulo, mesmo na sua segunda viagem missionária, tinha uma agenda pré-estabelecida. Ele queria alcançar a Ásia. Mas o texto bíblico nos diz que o próprio Deus, por meio do seu Espírito,
não permitiu ao apóstolo Paulo alcançar o objetivo traçado, a agenda proposta. Antes, o direcionou para o centro da sua vontade, qual seja, alcançar lá a Europa, né, por meio de Filipe. Então, nós temos aqui um exemplo claro de como Deus nos direciona. Em outras circunstâncias, nós experimentamos as lutas, os dissabores nos empreendimentos que nós desenvolvemos, com o objetivo de nos portarmos com humildade, de reconhecermos efetivamente quem é Deus. Então, Deus, em sua bondade, em sua graça, ele vai nos conduzindo, a sua providência vai cercando e guardando a nossa história para que nós não venhamos, por assim dizer, buscar um engrandecimento a qualquer custo e tal engrandecimento nos conduzir para um distanciamento de Deus. Então, sim, em muitas ocasiões, para o nosso próprio bem, Deus não responde à oração e, em outros casos, no meio da trajetória que nós delineamos, ele não permite o avanço e tudo isso para o nosso ensino, para a nossa instrução, para que o nosso caráter seja formatado à semelhança do caráter de Cristo. Perfeita, perfeita explicação, pastor. E isso tem uma coisa muito interessante que atinge a todas as profissões. Por exemplo, tenho dons e talentos, mas ainda não estão sendo usados para Deus, né? E as pessoas geralmente anseiam por botar isso em prática, quero trabalhar para Deus, e o processo disso às vezes é mal interpretado, né? Queria que o senhor falasse sobre dessa espera, dessa compreensão de quando não acontece, mesmo quando há dons e talentos, e eu incluo até pastores, muitas vezes seminaristas, né? Pessoas que estão ali comprometidas com Deus, né? Mas às vezes vem essa coisa, por que eu não estou usando meus dons e talentos ainda, que foram me dados por Deus, que me foram dados por Deus? Lídia, desculpe, se você me permite aqui uma metáfora, muitas vezes nós concedemos um presente a alguém e aquela pessoa não valoriza o presente que recebeu. Nós fazemos a aquisição com esforço, escolhemos com dedicação, nós queremos que aquela pessoa seja agraciada por meio do presente que lhe concedemos. E, infelizmente, a pessoa muitas vezes recebe o presente, analisa o presente e já despreza de imediato, outras vezes utiliza de uma forma inadequada. Certo é que aquele objetivo para o qual nós fizemos a entrega, escolhemos, idealizamos, não é alcançado. No que diz respeito aos dons espirituais, todo cristão recebe da parte de Deus dons. Há uma diferença quanto à quantidade, porque Deus distribui de acordo com o seu propósito, mas não existe nenhum cristão desprovido de dons, desprovido de talentos. E são presentes da parte de Deus para o nosso bem e para o bem da comunidade onde estamos inseridos, porque os dons, os talentos, eles devem ser usados para a mútua edificação. Não é para exibição, não é para promoção, não é para vanglória, é justamente para o bem da comunidade. Então, por isso que um só cristão, ele não possui todos os dons, para que ele não se venha se ensoberbecer, para que ele não venha se achar melhor do que os seus irmãos. Então, na comunidade, os dons são distintos, de acordo com a soberana vontade de Deus. Agora, é necessário, Lídia, que todos observem seus dons e talentos e possa executá-los com excelência para o bem da própria comunidade. Quando nós, ou de forma deliberada, ou por desconhecimento dos dons, não utilizamos o que Deus nos concedeu, certamente nós estamos pecando contra o próprio Deus, estamos nos privando de algo deleitoso que Ele nos concedeu e certamente não estamos abençoando que estão ao nosso derredor. Então, é muito sério a questão de como lidar com os nossos dons. Não é brincadeira, é algo da mais grave importância. Perfeito. Tem duas perguntas aí, então, como o senhor colocou. Então, o sucesso com a motivação errada pode ser considerado pecado? Com certeza. E, pastor, tem também a questão de saber lidar com aquilo que Deus nos dá, né?
E como fazer para alinhar? Como fazer para buscar, para fazer uma autoavaliação? É que o senhor já falou algumas coisas assim da Bíblia, né? Mas tem receita de sucesso? Não tem, né? Mas como que eu me identifiquei? Talvez eu não esteja usando os dons e talentos ainda que Deus me deu, porque não está alinhado ainda aqui. Isso pode demonstrar um ídolo no meu coração também, né? Porque pecado, ídolo é fazer a nossa vontade, não a de Deus. Então, pecado. Pode ser um ídolo no nosso coração. E como fazer para alinhar, pastor? Lídia, acredito que nós temos dois testes bem práticos no que diz respeito à questão do alinhamento. O primeiro é um teste interno, é uma inclinação, é uma aptidão, é uma habilidade, é algo que emana de dentro para fora. Então, você sente que a pessoa tem aquele dom, que a pessoa tem aquela habilidade. Eu, particularmente, tenho assim, uma dificuldade muito grande com atividades manuais, né? Então, a pessoa logo percebe que eu tenho uma dificuldade para cortar, para pintar, logo se percebe que eu não tenho habilidade, inclinação para o manejo com pincel, com tinta, isso fica claro. Então, tem uma questão interna e tem uma questão externa, que é o reconhecimento daqueles que estão ao nosso derredor. As pessoas falam a respeito dos nossos dons, dos nossos talentos, como ou de maneira encorajadora, né? Nós devemos receber sempre as observações de uma forma encorajadora. Então, nós temos uma questão interna e nós temos uma questão externa. A grande questão é que o pecado estraga tudo e nós precisamos pedir a Deus graça. Num primeiro aspecto, é porque podemos cobiçar dom que não temos. Nós imaginamos que aquele dom deveria ter sido ofertado a nós, porque aquele dom exercido por alguém, a pessoa o desenvolve muito bem, a pessoa recebe a admiração, recebe o aplauso, e muitas vezes nós queremos algo para a nossa vanglória, para a nossa autopromoção. Então, nós estamos insatisfeitos com o que temos, queremos o que não recebemos e certamente não faremos aquilo bem, porque se estamos desprezando o que recebemos, o que não recebemos é que não executaremos com excelência mesmo. Então, nós precisamos ter esse cuidado com o pecado, como você mesma disse, em não cobiçar aquilo que nós efetivamente não recebemos. Devemos fazer com excelência o que recebemos. A grande questão do ídolo no coração é quando nós almejamos algo ou desenvolvemos aquilo que já está ao nosso para o nosso engrandecimento, para a nossa promoção, para a satisfação da nossa vaidade, para o alimento do nosso orgulho. Então, é pecaminoso. O sucesso ele não deve ser irrigado pelo orgulho, ele deve ser envolto pela humildade. Então, se quisermos banir os ídolos do coração, é necessário que afastemos o orgulho e nos aproximemos da humildade. Olha, humildade, tem um conteúdo muito bom falando sobre humildade, artigos, livros, daqui a pouco a gente vai indicar. E eu quero dizer para você que está em casa também, que tem sua pergunta, dúvida sobre dons, talento, sucesso, o que tiver de dúvida, manda aqui que eu vou ler a pergunta para o pastor. E pastor, eu quero dar um recadinho para quem está em casa. O senhor me aguarda na linha um minutinho que eu tenho um recado para dar para quem está em casa e a gente já volta a falar sobre esse assunto, que tem pontos interessantes que a gente vai tocar ainda, que vai falar o nosso coração. Tudo bem, pastor? Com todo prazer, até porque eu estou super curioso para saber qual é o recado. Tem um recadinho bom, isso aí, vamos lá. É isso aí, gente. O primordial para todos nós é cuidar da nossa saúde. É muito importante nós termos acesso a bons médicos e hospitais sempre que precisamos, né? Por isso, para isso acontecer, não tem jeito. Nós temos que ter um excelente plano de saúde e é sobre isso que eu quero falar agora. Se você ainda não tem ou está à procura de um bom plano de saúde, mas não faz ideia onde procurar, o Manhã IPP
tem uma ideia ótima. A IPP-TV trouxe para você uma ideia ótima. O Claudinei é um corretor de plano de saúde com anos de experiência. Planos empresariais, individual, familiar, seja lá qual for a sua necessidade, ele com certeza vai poder te ajudar. E a gente está aqui para te dar essa dica especial que a gente sabe que é tão importante e muitas pessoas têm procurando. E o Claudinei é nosso parceiro aqui e ele pode te ajudar nisso. Então, se você está procurando, quer cuidar da sua saúde, nós estamos dando essa dica muito boa, de primeira mão, para você. Para conseguir falar com o Claudinei é muito fácil. Telefone 011 97309 3614. Vou repetir, São Paulo, 011 97309 3614. Ou também pelo e-mail claudineiplanosdesaude@gmail.com. claudineiplanosdesaude@gmail.com. E essa é a nossa dica de hoje. Então guarda aí, salva, e eu espero que você consiga cuidar muito bem da sua saúde com essa dica do Manhã IPP, tá bom? Vamos lá voltar a falar de sucesso, que tem alguns pontos bons para a gente ver ainda. Né, pastor? Cuidar da saúde é importante, né? Com certeza, não tem como desenvolvermos bem as nossas atividades se não cuidarmos da nossa saúde. Cuidado com a saúde é uma área que devemos abordar na perspectiva de glorificar a Deus por meio daquilo que fazemos. Isso é sucesso também, né? Cuidar com a motivação de glorificar a Deus, né? É muito bonito. Pastor, o senhor falou de Paulo, né, um exemplo de fracasso, a gente pode comentar assim, por um lado, né? Porque ele teve sucesso, que foi a caminhada com Cristo, o verdadeiro encontro com Cristo e dedicar sua vida para Cristo, que nos deixou todo esse legado nessa palavra de Deus. Mas eu queria que o senhor citasse mais alguns exemplos assim do que a Bíblia fala de sucesso, ou até de fracasso que foi um sucesso, ou de fracasso que foi fracasso. Fica à vontade, deixe-nos saber. Então, Lídia, quando a gente aborda ali a questão de Paulo, eu não diria bem fracasso, eu diria a questão de não ter a sua vontade, de não ter o seu plano, de não ter a sua estratégia devidamente atendida ou contemplada, né? Sabemos que era um homem crente, era um homem temente a Deus, era um homem consagrado, mas não significava que a sua vontade ela haveria de se manifestar ou de se concretizar de qualquer jeito ou de qualquer forma. E aí nós temos uma intervenção divina mostrando quem efetivamente conduz a agenda, quem é que conduz a missão, quem é que conduz a jornada. É o próprio Deus. E falando ainda do apóstolo Paulo, em Filipenses, há um versículo que eu creio que muitas vezes ele é muito mal interpretado, que é Filipenses 4,13, né? O apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E muitas vezes o versículo ele é usado como um mantra, né? Como se fosse uma fórmula mágica para garantir o sucesso. Eu quero um novo emprego. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero comprar uma casa nova. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero trocar de carro. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O sentido do texto não é o sentido proporcional ao atendimento da nossa vontade. O sentido do texto, quando nós analisamos no contexto, é de que Deus, em sua infinita graça, nos socorre e vem ao nosso encontro para que nós possamos suportar toda e qualquer situação. Então, para Paulo, como eu disse no início, o sucesso era encontrar-se no centro da vontade de Deus. E aí eu vou usar novamente aqui o texto que nós mencionamos, né? Ele diz assim, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando nós citamos tudo posso naquele que me fortalece, nós estamos dizendo que a nossa vontade é efetivamente cumprir a vontade de Deus, ou aquilo que nos alegra, aquilo que nos impulsiona, aquilo que nos motiva, é a vontade de Deus.
Por isso nós podemos dizer, tudo posso naquele que me fortalece, independente das circunstâncias externas às quais eu esteja vivenciando, encontrando-me no centro da vontade de Deus. Então isso é efetivamente êxito, é sucesso, é o que nós almejamos. Perfeito. E mesmo, né, pastor, é êxito e sucesso quando as coisas estão demorando um pouco. A Estela Mares colocou aqui um comentário muito interessante, que é a pandemia, né? Que os nossos sonhos, projetos têm sido adiados, inclusive, né, o que Deus me vocacionou. Ela fala aqui, ó, nessa pandemia, muitos sonhos e projetos em ministério estão só adiando, inclusive o que Deus me vocacionou. Mas para crer que Deus está trabalhando e irá, mas temos que crer que Deus está trabalhando e irá completar a sua obra, né? Essa pandemia também tem lidado com as nossas expectativas, né? Com certeza, e nós precisamos ter a consciência de que a pandemia, ela não tem autonomia, que a pandemia, ela não está no controle da história. Ela é um instrumento de Deus, os propósitos se concretizem para o louvor da sua glória. Então, a espera não é um tempo perdido. O tempo que nós aguardamos não é um tempo desperdiçado. Quando eu falei de Paulo na segunda viagem missionária, que queria alcançar a Ásia e as portas se fecharam, o relato bíblico diz que ele desceu a Troades e ali ele ficou esperando até que Deus mostrasse a ele a sua vontade. Então nós precisamos entender o tempo que nós esperamos, o tempo que nós aguardamos, como um tempo de preparação, como um tempo de crescimento, como um tempo de amadurecimento, como um tempo de fortalecimento para o cumprimento da missão. Deus não desperdiça o tempo. Enquanto aguardamos, nós estamos crescendo, nos desenvolvendo, ampliando a nossa visão, compreendendo melhor a nossa missão, para que, pela graça de Deus, sejamos muito bem-sucedidos. Exatamente. Paulo é um exemplo do sucesso verdadeiro, né? Que alinhou verdadeiramente ali o seu coração, como a gente falou aqui, né? E a Bíblia nos traz também exemplos de fracasso, de pessoas que fracassaram, né, pastor? Com certeza, nós temos, na verdade, não há nenhum personagem que seja perfeito, né? A Bíblia justamente retrata as limitações, as incoerências, os pecados, para mostrar o efeito danoso que o pecado tem sobre a humanidade, para mostrar que nós dependemos de Deus diuturnamente, nenhum de nós pode arvorar-se a independência de Deus, tomar, por assim dizer, a vida nas próprias mãos e seguir o destino conforme a cabeça, seguir o futuro conforme a cabeça. Então, quando nós percebemos justamente os fracassos, um exemplo claro, rei Ezequias, um homem que enfrentou um exército estrangeiro, um homem que enfrentou uma enfermidade gravíssima, mas um homem que não soube lidar com o sucesso. Qual foi o pecado do rei Ezequias? Foi justamente quando a situação estava tranquila, o seu coração foi tomado de orgulho. E quando a delegação da Babilônia chega, ele não lembra-se de dar glórias a Deus e atribuir a Deus a vitória sobre a enfermidade, a vitória sobre os adversários. Pelo contrário, ele faz questão de mostrar-se como sendo um verdadeiro vencedor, um vencedor autônomo. Então, alguém que vence um exército grandioso, perverso, destruidor, alguém que vence uma doença terrível, porém alguém que fracassa por justamente ser tomado pela vaidade. Um outro exemplo, se você me permite, o rei Davi. Olha, Davi foi um homem que enfrentou muitos exércitos, liderou muitas batalhas, venceu. Um homem que lutou com feras, com animais selvagens, venceu. Um homem que enfrentou um gigante, venceu. Um homem que enfrentou oposição, venceu. Porém, caiu, porém, sucumbiu por conta de um pecado chamado cobiça. E tudo começou com um simples olhar. Então, nós precisamos entender que a nossa dependência de Deus, ela é contínua. Nenhum de nós tem em si mesmo
suficiência para caminhar à parte de Deus. Nós devemos caminhar todos os dias com humildades, porque podemos enfrentar e vencer grandes adversários e tropeçarmos e fracassarmos justamente por conta do nosso orgulho, por conta da nossa negligência, por conta da nossa displicência, por conta da nossa vaidade. Perfeito, perfeito. Pastor, e tem uma questão que a Estela Maris colocou aqui que eu acho muito importante, que já, se alguém não passou ainda na vida, talvez vai passar, ou quantos de nós já passaram por isso, ou estamos passando por isso, principalmente nessa época agora de pandemia que atingiu o mundo, né? Que a Estela Maris falou o seguinte: o que fazemos além de orar e confiar mediante o fracasso profissional? Esse fracasso eu entendi que ela quer dizer assim, seja, né, buscando com a motivação correta, esperando em Deus, e tem aquela ideia de fracasso que a gente sabe que Deus está no controle, né? Mas corremos atrás para que portas se abrem? Ela perguntou. Acredito que nós precisamos pedir a Deus sabedoria, primeiro, para que possamos entender o que está nos nossos olhos. Se temos a convicção de que fomos chamados por Deus para o exercício da tarefa, nós devemos perseverar, porque certamente as portas, em algum instante, elas serão abertas pelo próprio Deus. Então, a perseverança decorre da nossa consciência de que fomos chamados para exercer a tarefa, para o exercício da função, para o desenvolvimento do projeto. Perfeito. Agora temos que distinguir perseverança de teimosia, de obstinação, porque quando nós não fomos chamados por Deus para o exercício de uma atividade, de uma tarefa, de um projeto, e obstinadamente nos colocamos a caminho para realizar tal tarefa, e não conseguimos realizar, e muitas vezes os empecilhos, os embaraços ou os fracassos estão sinalizando que nós devemos seguir uma outra rota e nós insistimos, isso é pecaminoso. Então, a sensibilidade, o discernimento espiritual para fazer a diferença entre perseverança e obstinação, entre perseverança e teimosia, é algo fundamental. Perfeito. E a gente tem que lembrar também, né, pastor, que o sucesso, ele não é só para quem tem uma carreira profissional, um trabalho. A dona de casa, ela tem sucesso quando ela é mulher sábia, né? Quando ela faz as suas tarefas diárias. Como é glorificado, que sucesso isso quando glorifica a Deus, né? Eu queria que o senhor falasse isso. Às vezes a gente tem essa ideia, impressão errada de que sucesso é só trabalho fora. E não, todo tipo de caminhada com Deus pode ter uma caminhada de sucesso com Deus? Com certeza, e deve ter, porque as vocações são múltiplas e nós devemos agir com excelência na vocação para a qual fomos chamados, independente qual seja a vocação. Todo o trabalho digno, todo o trabalho que ele deve ser exercido com excelência e buscarmos o sucesso. Então, Lídia, só para dar um exemplo agora, durante a pandemia, em particular, eu glorifiquei a Deus em várias oportunidades pelo trabalho dos coletores de lixo. Então, em algumas circunstâncias, né, quando as pessoas estavam reclusas, quando as pessoas estavam isoladas nas suas residências, já imaginou se os coletores de lixo eles deixassem que o lixo continuasse sendo depositado e montanhas de lixo estivessem presentes nas nossas cidades? Então, a coleta do lixo, quando ela é feita com cuidado, com zelo, com empenho, com diligência, glorifica a Deus da mesma forma como o meu empenho na preparação de um sermão ou do seu empenho e da sua diligência na ação da entrevista, do programa, de tudo que estamos fazendo. Então, não existe nenhuma atividade lícita que seja desprezível, inútil, banal. Todas possuem um grau de excelência e de importância. E tudo que for feito deve ser feito com excelência, deve ser feito com maestria, deve ser feito com o maior esmero para a glória de Deus.
Que coisa linda. A ciência fala que a gente faz 7.000 escolhas por dia, né? Sucesso é conseguir imitar Cristo nessas escolhas, né? Ai, que coisa linda. Ô, pastor, tem uma pergunta que é a seguinte. Sabemos que como igreja, como a gente pode ajudar as pessoas que ou têm dons e talentos perceptíveis que são de Deus, mas ainda não conseguiu colocar da maneira correta ali? Como que a gente pode ajudar? Ou pessoas que não descobriram ainda, ou pessoas que não sabem lidar com os dons e talentos ou com o sucesso. Como que a gente pode ajudar como igreja e como a gente pode ajudar como amigos, como colegas, como mães, pais, enfim, pode nos falar aí, por favor, deixe-nos saber. Lídia, entendo que, à luz da Bíblia, a primeira providência que nós devemos tomar é justamente no que diz respeito à questão eclesiástica sobre os dons, é falar sobre os dons, porque muitas vezes a pessoa ela tem a inclinação, ela tem a vontade, ela não tem o conhecimento. Então, creio que a nossa primeira ajuda deve ser no sentido de mostrar o padrão bíblico para os dons, mostrar o padrão bíblico para os talentos e, por meio do ensino, descortinar àqueles que nos ouvem justamente a identificação dos seus dons. Num segundo momento, é dar a oportunidade para o exercício dos dons e talentos. A igreja, ela deve facultar, ela deve favorecer um ambiente onde todos possam exercer os seus dons e talentos. Muitas vezes nós cometemos um equívoco de privilegiar alguém que reconhecidamente é portador de um dom, de um talento, e só aquela pessoa desenvolve aquela determinada atividade. Nós temos que ter a visão mais ampla e dar oportunidade a todos. Um terceiro elemento, Lídia, é sempre o encorajamento. O encorajamento é algo muito importante. Todos nós estamos num processo de crescimento, num processo de aperfeiçoamento. E quando nós recebemos uma palavra de incentivo, quando nós recebemos sugestões, quando nós recebemos orientações, quando aquele que tem mais experiência senta-se ao lado daquele que está iniciando e passa a ele, então, da sua experiência, passa do seu conhecimento, passa da sua trajetória, é algo muito importante. Então, nós precisamos ter paciência com quem está começando, nós precisamos valorizar o trabalho de quem está dando os primeiros passos e nós devemos lembrar que, apesar de termos já uma certa maturidade, não alcançamos o ápice. Durante toda a vida, o processo de crescimento, de amadurecimento, de excelência permeia a nossa trajetória. Então, creio que os elementos que mencionei, como a instrução, a oportunidade e o encorajamento são fundamentais para que nós possamos, como que, descobrir, resgatar, valorizar as pessoas que estão exercendo aí seus dons e talentos. E desafiar também, né, pastor, quem está passando por esse processo de entender, de caminhar de busca, né? Buscar a igreja, buscar ajuda, buscar alguém firmado em Deus, né, para ajudar. Isso é muito importante também, né? Com certeza, porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem que extrapola as circunstâncias externas. Então, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, nós fazemos ou devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus. Então, Lídia, creio que colocar o foco de maneira ajustada ou destacar qual seja a nossa primeira e principal motivação, de suma importância, é a base. Então, qual é a motivação para fazermos o que fazemos? A glória de Deus. Porque se fizermos algo buscando o aplauso e o aplauso não chegar, nós vamos fracassar. Se fizermos algo tendo como base primária a remuneração que nós entendemos como ideal e a remuneração que nós entendemos como ideal não chegar, nós vamos fracassar. Então, a nossa motivação primária não pode ser o reconhecimento público, não pode ser a remuneração financeira, não pode ser o domínio, o exercício da influência. Todas essas coisas, como pontuamos, coisas boas, mas quando devidamente ajustadas. Agora, a motivação principal é a glória de Deus, porque ainda que
tudo mais ao nosso derredor não se mantenha, nós continuaremos motivados, nós continuaremos direcionados, nós continuaremos focados para que possamos alcançar o nosso objetivo. E a igreja é a agência, a única agência que propaga o evangelho. E por meio da propagação do evangelho, a boa nova de que Deus é o nosso Senhor e que tudo que fazemos, fazemos para Ele e por Ele somos ajudados, é o que nos impulsiona a seguir em frente. Perfeito. E vale muito a pena lembrar nosso maior exemplo de sucesso, que foi tentado no deserto. Satanás ofereceu todos os reinos da terra, né? Fala um pouquinho disso, pastor, por favor. Com certeza, você aborda uma questão muito importante, Lídia. Se nós tomarmos o ministério de Jesus, tendo como parâmetro de sucesso metros quadrados construídos, nós chegaríamos à conclusão de que o ministério de Jesus foi um fracasso, porque não há relato de que ele tenha construído absolutamente nada. Hoje, nós imaginamos no aspecto eclesiástico que uma igreja de sucesso é uma igreja que tem uma grande área construída, uma igreja que tem uma enorme propriedade. Então, se esse for o parâmetro, o ministério de Jesus seria um ministério pautado pelo fracasso e não pelo sucesso. Se o sucesso for entendido no âmbito eclesiástico, a gente está tomando aqui o âmbito eclesiástico como parâmetro, como uma igreja que tem um grande orçamento, uma igreja rica, o ministério de Jesus foi um fracasso, porque efetivamente o ministério dele era sustentado por esmolas, né? E nós temos em Lucas o relato de que eram mulheres que sustentavam o ministério do Senhor Jesus. Então, o ministério do Senhor Jesus não era pautado por um grande orçamento, era pautado por ofertas, por pequenas contribuições, pela generosidade de mulheres. Então, se o padrão for financeiro, o ministério dele era um fracasso. Se o ministério for tomado como um ministério de sucesso, o rol de membros, que muitas... quantos milhares de membros a sua igreja possui? Isso é um ministério de sucesso. Se isso for o padrão, o ministério de Jesus não era um sucesso, porque efetivamente multidões procuravam Jesus, mas por motivos escusos. E após a primeira multiplicação dos pães, ele deixa isso claro, né? Olha, vocês me procuram por conta do pão que perece. Vocês precisam me procurar por conta do pão que não perece, qual seja, a vida eterna, o entendimento de quem é Cristo e a assimilação do seu papel como Senhor e Salvador, a encarnação do que chamamos de discipulado, a identificação com Ele. Então, se você toma finanças, metros quadrados construídos, rol de membros, o ministério dele foi um fracasso. Agora, quando você toma como parâmetro o centro da vontade de Deus, você diz, não, Jesus é o maior exemplo de sucesso. Por quê? Porque ele nunca saiu do centro da vontade de Deus. Ele sempre esteve no centro da vontade de Deus, na área urbana, na área rural, com muita gente, com pouca gente, com ricos, com pobres, com influentes ou com marginalizados. Ele sempre agiu com sucesso, porque ele sempre esteve no centro da vontade de Deus. Ele é lindo demais, e com tanto temor, humildade, oração, tudo. Nossa, ele é o nosso maior exemplo. Que bênção, pastor. Que bênção. E eu quero lhe agradecer demais por esse momento que edificou tanto a nossa vida, pedindo já para o senhor fechar com chave de ouro, com uma mensagem para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente, sobre o que nós falamos hoje. Por favor, pastor. Muito obrigado, Lídia, a você, à direção do Manhã IPP. Quero, mais uma vez, parabenizar a toda a equipe pela qualidade do programa e desejar, para a glória de Deus, muito sucesso a todos vocês, alcançando o maior número possível na audiência para levar uma mensagem edificante, uma mensagem bíblica, uma mensagem que efetivamente contribui para o bem daqueles que estão participando e daqueles que serão influenciados pelas repercussões positivas do conteúdo apresentado. Finalizando, eu gostaria de lembrar àqueles que nos acompanham que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, em nossa carreira, nada ocorre por acaso. Há em tudo
o propósito de Deus. Então, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, quando as coisas caminham de acordo com as nossas expectativas, quando elas caminham em desencontro, em desarmonia com as nossas expectativas, para nós que pertencemos ao Senhor, todas as coisas cooperam para o nosso bem. O que nós precisamos pedir a Deus é, em primeiro lugar, um coração grato ao Senhor, porque dia após dia Ele leva o nosso fardo. Manhã após manhã, suas misericórdias se renovam sobre o nosso viver. Então, nós precisamos de um coração grato. Segundo, nós precisamos valorizar as nossas oportunidades, ou as oportunidades que Deus nos concede. Nós não devemos desprezar nenhuma oportunidade. Tudo aquilo que Deus faz chegar às suas mãos deve ser recebido com diligência, deve ser recebido com vontade de fazer o melhor. E lembre-se, você e eu, nós somos da parte de Deus instrumentos para o bem, para a alegria, para a felicidade, para o crescimento daqueles que estão ao nosso derredor. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, nós devemos refletir a luz de Cristo e nós estamos sempre continuamente em missão, na caminhada. Nós devemos, a exemplo de Jesus, seguir por toda parte fazendo bem, pois assim é descrito o ministério de Jesus. Ele andou por toda parte fazendo bem. Onde quer que nós estejamos, se numa área nobre, se numa área menos favorecida economicamente, se entre intelectuais ou pessoas desprovidas de uma educação formal, não importa se entre pessoas que são importantes na sociedade ou pessoas que são marginalizadas na sociedade, não importa onde estejamos, não importa com quem estejamos, nós fomos chamados a fazer o bem, a refletir a luz de Cristo, a destacar os valores do reino e a tornar o ambiente onde nós nos encontramos melhor por conta daquele a quem nós representamos, Cristo Jesus, o Senhor. Deus abençoe a sua preciosa vida, ilumine sua mente, inflame seu coração e desperte você para valorizar o dia de hoje como uma dádiva de Deus que não pode ser desperdiçada. Amém, pastor. Que mensagem, que mensagem. Obrigada. Eu, em nome da IPP-TV, do Manhã IPP, de quem está nos assistindo, quero lhe agradecer de todo o coração pela graça de Deus derramada sobre a nossa vida e podemos refletir sobre isso hoje. Muito obrigada, pastor Jailton, lá da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Obrigada mesmo e até uma próxima, né, pastor? Se Deus quiser, e aproveito, Lídia, para fazer a você, a toda a equipe do Manhã IPP e daqueles que nos assistem, um carinhoso convite para que venham a Vitória, conhecer a bela capital capixaba e em Vitória visitem a Primeira Igreja Presbiteriana. Não pode ocorrer o fato de alguém estar aqui em Vitória e não conhecer a Primeira Igreja Presbiteriana. O convite está feito e aguardo de braços abertos e a igreja com seu coração franqueado a todos. Se Deus quiser que Ele nos permita esse privilégio. Muito obrigado pelo convite, em nome de todos nós. Obrigada mesmo, pastor. E fica aí, né, para você que está assistindo também o convite. Obrigado, pastor. Até uma próxima. Deus abençoe. Um grande abraço, Deus abençoe. Amém, amém, amém. Que coisa linda, gente. Bom demais. E tá correndo aqui, Tainá tem um recado especial para você. Olha, presta atenção nesse recado. Você sabe qual é a programação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros para hoje, sexta-feira? A Vigília de Oração. Ela começa às 8 da noite e vai até às 11 horas. E para participar, basta acessar o site ippinheiros.org.br/cultos e fazer a sua inscrição para participar presencialmente. Lembrando que a Vigília de Oração acontece sempre nas últimas sextas-feiras do mês. Então se programe e participe. Tainá Félix para a IPP-TV. Olha aí, imperdível hoje, vigília de oração. E também tem dica do livro, Livraço,
A Liturgia do Ordinário, do Tish Warren. Deus está presente em todo lugar, além das formas surpreendentes no mais ordinário da vida. E como abraçamos o sagrado no ordinário e o ordinário no sagrado? É coisa mais linda esse livro, gente. Cada capítulo ele traz algo que a autora faz no dia a dia dela, como arrumar a cama, escovar os dentes, perder a chave e até brigar com o marido. E cada atividade relaciona uma disciplina espiritual. Um livro que vai falar muito ao seu coração e ele fala de uma disciplina espiritual, bem como o nosso culto de domingo, né? A liturgia do ordinário. Então, dica de livro de hoje para você. Feliz aniversário para a Brice Fonteles, a Elizabeth Aragão, a Laura Almeida, a Magali da Silva, Ruth Ebenezer e o Vitor Augusto da Silva. Também amanhã, sabadão, quem está de aniversário? Cristiane Kim, Dominique de Freitas, Heloísa Coelho, José de Barros Freita, Camila Coelho, Letícia Lemos, Maria Aparecida de Souza, Michele Rocha, Thaís Coelho. Isso no sabadão. Domingo, dia de adorar o Senhor, Davi Lara, Grace Yang, João Ganeve, Júlio César de Brito. Feliz aniversário, que Deus abençoe muito você. A gente fica por aqui, bom final de semana e segunda-feira estamos de volta e eu espero por você. Fiquem com Deus e até lá.